Olá, pessoal. Então, mais um Papo de Saúde. E hoje nós vamos falar sobre hemorragia, sobre choque hipovolêmico. Quando você perde muito sangue, o risco que você tem de entrar em um choque hipovolêmico. Como identificar o choque hipovolêmico? Como tratar o choque hipovolêmico? O que é choque hipovolêmico? Beleza? Então vai ser esse o bate-papo que a gente vai fazer agora. Solta a resenha. Solta a resenha não, como é que solta? Solta a vinheta. Solta a vinheta. Então, o que é um choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico é um estado em que a pessoa se encontra após perder muito sangue. E tem várias definições de choque hipovolêmico. Eu gosto muito dessa daqui. Choque hipovolêmico é uma condição quando o corpo não consegue cumprir ou suprir as suas necessidades metabólicas. Então, essa é uma das muitas definições de choque hipovolêmico que você pode encontrar quando estiver estudando, lendo ou vendo algum vídeo. A gente falava muito de ler, né? Hoje em dia as pessoas leem, mas assistem muito vídeo. Eu acredito que esse aqui é um dos vídeos que você vai assistir e vai somar dentro dos teus estudos voltado para uma vítima de trauma. Então, esta é uma das definições para choque hipovolêmico. E quando isso acontece? Quando a pessoa perde muito sangue. E por onde que ela pode perder? Fraturas de membros superiores, fratura de membros inferiores, ossos longos tende a sangrar mais e geralmente vai fazer uma hemorragia externa. Mas a hemorragia interna também pode levar a um quadro de choque hipovolêmico. Principalmente por onde? Tórax, abdômen e pelve. Vai fazer um grande sangramento, você não vai visualizar, mas você precisa entender que essa pessoa está sangrando. E como eu percebo que essa pessoa está sangrando e está sangrando muito? Com os sinais clássicos do choque hipovolêmico. Quais são esses sinais clássicos do choque hipovolêmico? Por que eles aparecem? Quando eles aparecem? Então, você vai ter a frequência cardíaca aumentada, você vai ter a coloração da pele um pouco diferente. Quando a pele está mais ruborizada, você acha que tem mais ou menos presença de sangue? Mais presença de sangue, porque ela está mais vermelhinha, ruborizada, não é? Legal. Pode ver a pessoa que é mais branquinha, menos melanina, quando ela está tímida, com vergonha, ela fica o quê? Ruborizada, a pele fica vermelha. Se você encostar, vai estar o quê? Quente. Perfeito. Porque uma das funções do sangue é o quê? Aquecer, regular a temperatura. Então ela vai estar mais quente. E aí, então você já tem a cor da pele, temperatura da pele, o que mais? Enchimento capilar. Se você comprimir o dedo, vai ficar branquinho, ficou vermelhinho, ficou branquinho, ficou vermelhinho. Por que que isso acontece? O enchimento capilar naquela região está dessa forma. Se ficou igual ou menor que 2 segundos, tá tudo bem. Se ficou mais que 2 segundos, tá lento. Logo, se você pegar uma pessoa, dependendo da patologia, que ela é diabético, a perfusão capilar nas extremidades está comprometido. Vai estar mais lento essa perfusão, então vai estar mais que 2 segundos. Agora, uma pessoa que a gente entende que não tem nenhuma comorbidade e ela sofre um trauma e ela está sangrando muito, ela tende a ter os sinais clássicos do choque e a gente precisa ficar atento para isso. Respiração vai estar aumentada? Sim, vai estar aumentada. Frequência cardíaca vai estar aumentada? Sim, vai estar aumentada. A pressão vai estar normal, vai estar alta ou baixa? O que você acha? Vai estar baixa. Mas, Paulo, depende do nível do choque. Para a gente falar depende do nível do choque, eu preciso falar o quê? Da nossa tabela que está aí para todo mundo ver, que é o quê? A classificação do choque hipovolêmico. Ela se dá de que forma? Ela se dá na classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Porque aí eu tenho que entender o nível do choque. E aí eu vou na classe 1. Classe 1, eu preciso entender
o choque na classe 1, quanto de sangue essa vítima perdeu? Ela perdeu aproximadamente 750 ml de sangue. E aí ela começa a apresentar alguns sinais que eu entendo que ela está no choque hipovolêmico. Está, mas está no choque hipovolêmico classe 1. Vamos lá. A perda sanguínea de 750 ml, você vai ter o quê? A frequência de pulso vai estar o quê? Menor que 100. Menor que 100, batimento cardíaco. E aí, pressão arterial normal, frequência ventilatória de 14 a 20. E aí, você vem já na mudança que vem agora que o PH-TLS traz para a gente, já na 10ª edição, que ele traz o que? O estado de espírito, que é, ele vai estar com ansiedade discreta, uma leve ansiedade, um pouco agitado, pouca coisa, mas ele pode já apresentar. A reposição deve ser feita o quê? Se necessário, você vai fazer cristalóide, ring lactato. Agora, o sangue, quando você perde um pouco mais de sangue, você já entra na classe de choque tipo 2. Então, na classe de choque 2, você vai perder o quê? De 750 a 1.500 ml. A frequência cardíaca agora já está o quê? Entre 100 a 120. Paulo, eu tenho que ter atenção, porque de repente esse paciente, ele é sedentário, o normal dele, ele já está em 100 batimento cardíaco. Esse cara pode ser que passe um pouco. Paulo, eu sou um atleta e eu estou batendo em repouso 60 batimento cardíaco, 55 batimento cardíaco. Esse cara pode ser que ele perca um pouco mais de sangue, mas o coração não acelere tanto. Mas, claro que o protocolo ou a classe de choque não foi criada para este paciente específico. Então, no geral, a gente entende isso. Paulo, eu faço uso de beta-bloqueador, propanolol, atenolol. Esse cara vai demorar a ter um batimento cardíaco aumentado. Então, fique atento com esses pacientes, mas, no geral, é desse jeito que a gente estuda para entender um paciente com choque hipovolêmico dentro da classe de choque. Tudo bem? Vamos lá. Então, na classe 2, perdeu 750 a 1.500 ml, a frequência cardíaca de 100 a 120. Lembrando que, quando eu aumento o batimento cardíaco, faço taquicardia, acompanha quem? Frequência ventilatória. Então, a frequência ventilatória na classe 2 vai estar o quê? Entre 20 e 30 incursões respiratórias por minuto. Por que que isso acontece? Porque é uma maneira do corpo responder, compensar aquela perda de sangue. A pressão arterial ainda está normal. O estado de espírito, eu tenho agora uma ansiedade leve e eu continuo aqui, se eu precisar de repor, vou repor quem? Cristalóide. Paulo, então nós estamos num choque compensado, classe 1 e classe 2. Você percebe que a pressão arterial continua normal na classe 1 e na classe 2. Por quê? O corpo está fazendo várias coisas para quê? Para manter a pressão. Percebe que tudo isso que está acontecendo, eu continuo com a minha pressão o quê? Normal. Lembrando que se eu precisar repor, eu sempre vou repor o quê? Ring lactato. Então, acesso venoso, um gelco calibroso, para que eu possa repor quem? Ring lactato. Por que o ring e não o soro? Porque o ring lactato tem uma osmolaridade mais próxima do sangue. Com isso, ele não vai perder muito para o interstício. Então, esse volume que eu estou fazendo vai ficar onde? Dentro do vaso, favorecendo o quê? Que eu consiga manter a minha pressão de uma maneira que eu consiga perfundir cérebro. Paulo, eu tenho que repor muito volume para aumentar a pressão? Não. Eu posso ficar com a sistólica de 90 a 100 de sistólica, que eu vou conseguir o quê? Perfundir cérebro, que essa é a minha intenção nesse momento. Se eu aumento muito a pressão, eu perco mais sangue. E isso não é legal, porque eu estou repondo o ringue e perdendo sangue, repondo o ringue e perdendo sangue, e essa conta não vai fechar lá no final. Então, eu vou repor o quê? Uma outra particularidade. Esse cara que está perdendo sangue, no início eu falei, sangue regula o quê? Temperatura. Então, se eu estou perdendo sangue, eu posso dizer que eu estou perdendo temperatura. É legal para esse cara? Não. Então, eu preciso aquecer essa vítima, porque uma vez que eu estou aquecendo a vítima,
eu estou evitando a hipotermia. Lembrando que a hipotermia compromete a cascata de coagulação. Comprometendo a cascata de coagulação, ele não vai coagular e vai sangrar mais. Sangrando mais, eu entro na tríade da morte. Daqui a pouco eu estou respirando mais rápido, levando uma acidose, e aí eu comprometo mais ainda o meu paciente, o que a gente chama de tríade da morte. Daqui a pouco eu perco o meu paciente. Então, uma das saídas também é o quê? Aquecer o ringue. A quantos graus? 35 graus. Então, repondo o ringue aquecido, aquecendo meu paciente, eu consigo controlar bem. Tem muita gente morrendo de choque hipovolêmico porque não está sendo tratado da maneira que deveria ser tratado nas nossas emergências. Nem no pré-hospitalar, nem no intra-hospitalar. Com isso, a gente perde o paciente. Mas a gente sabe que o PHTLS, vários outros cursos, o ITLS, os meus amigos lá da ITR, que ministram esses cursos, a gente sabe que dessa forma a gente consegue tratar bem o nosso paciente e com isso a gente tem um melhor prognóstico para esse paciente que é grave. Se não for bem tratado, morre. Agora a gente pula para a classe 3 do choque. Já é um paciente muito especial, porque agora ele perdeu entre 1.500 ml e 2.000 ml. Esse paciente que perde 1.500 ml a 2.000, ele já entra num choque descompensado. Paulo, o que separa o choque compensado do descompensado? Ele não está mais na classe 2, ele pula para a classe 3. Você percebe que agora o batimento cardíaco dele é entre 120 e 140 batimento cardíaco, mas a pressão, o que acontece na pressão? Diminui a pressão. Agora eu estou diminuindo a pressão arterial. Uma vez que diminui a pressão arterial, eu tenho agora um choque descompensado. Olha, eu não falei que a frequência cardíaca aumenta, a frequência ventilatória acompanha? Agora eu estou com a frequência ventilatória de 30 a 40 incursões respiratórias por minuto. Você concorda que esse camarada vai entrar rapidamente numa acidose metabólica? Melhor, uma acidose respiratória? Essa acidose é porque ele está ventilando muito rápido. Agora pensa se ele faz uso de Clexane, Marevan, AS, ele vai conseguir coagular? Não, ele vai sangrar muito mais. E aí eu estou um paciente grave, eu tenho que controlar isso. Mas eu não posso repor muito volume. O máximo que eu reponho de volume é quanto? 1.000 ml de cristalóide. E aí, a próxima vez que eu for infundir, eu já tenho que pensar em infundir o quê? Sangue. Mas se eu estou no pré-hospitalar, eu não tenho sangue para infundir. Então, esse cara tem que ser identificado rapidamente que ele está perdendo. Se eu tiver no pré-hospitalar, load and go, remoção rápida para o hospital. Cheguei no hospital, não posso protelar com esse cara, onde no trauma ele tem que rapidamente ir para o centro cirúrgico se ele estiver sangrando internamente. Está sangrando externamente nos membros? É torniquete para esse cara. Lá no pré-hospitalar já deve ter sido feito isso. Mas se o sangramento é interno, só vou parar esse sangramento onde? Centro cirúrgico. Rapidamente cheguei no hospital, colher sangue, tipar o sangue, fator RH e já avisar o centro cirúrgico. Prepara a sala que eu estou entrando com ele. Então, um hospital onde tem um centro de trauma e muito bem montado, esse paciente precisa chegar lá rapidamente. E aí, tô com esse cara na classe 3 de choque. Pressão está baixando, mas eu não posso deixar ela baixar muito, porque até 90 eu consigo perfundir cérebro. O corpo agora já está fazendo vasoconstrição na periferia, pontinha de dedo começa a ficar cianótico, os lábios começam a ficar cianóticos, porque eu estou tirando sangue da periferia para priorizar quem? Cérebro e coração. E aí, frequência ventilatória de 30 a 40 incursões respiratórias. A ansiedade dele agora, uma certa confusão, ele vai começar a te perguntar as coisas uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você acaba de explicar, ele te pergunta de novo a mesma coisa, porque ele está confuso. Por que ele está confuso? Já está começando a chegar pouco oxigênio no cérebro. E até agora eu estou controlando. Com o quê? Com todos esses sinais que a gente observa na classe 3. Aí eu já tenho que repor cristalóide, mas eu posso pensar, se já tiver sangue, já é hora de entrar com sangue para esse cara. Porque senão ele pula para a classe 4. Classe 4, ele já perde mais de 2.000 ml. Então, perdendo mais de 2.000, agora o batimento cardíaco já está acima de 140. A pressão está bem diminuída.
Agora, a frequência respiratória está acima de 35 incursões respiratórias. Agora, a confusão, eu já posso apresentar letargia, eu já estou ficando meio lento, e é cristalóide e sangue para esse cara. Mas agora, eu já tenho, esse cara pode já estar fazendo o quê? Afundando. Ele pode chegar a um momento na classe 4 que não adianta mais taquicardia, que não adianta mais a respiração, a pressão vai começar a baixar muito, e agora esse coração fala, ó, eu vim até aqui fazendo taquicardia, mas não está adiantando, eu vou começar a fazer bradicardia. Mas eu aumentei muito a respiração, não adiantou, agora eu vou começar a fazer o quê? Bradipneia. E aí, se você não cuidou bem desse choque, na classe 4 que ele entrou taquicárdio, taquipneico, ele começa a fazer o quê? Declinar. E aí ele começa a fazer bradicardia, a fazer bradipneia, e a pressão começa a baixar. Daqui a pouco ele perde pulso radial, ou seja, a pressão sistólica já está abaixo de 80, porque quando eu não tenho pulso radial, a minha sistólica está abaixo de 80. E aí você vai estar tentando um monte de coisa e não consegue mais porque ele está afundando. Lembrando que o idoso não compensa muito bem e quando afunda, afunda muito rápido. A criança, o bebezinho, quanto mais novo, compensa muito bem. Mas se você esperar uma criança num choque descompensado, ela vai embora e você não pega mais. O adulto, né, compensa bem e quando começa a cair, vai caindo devagar. Lembrando, ratificando, né, as medicações que podem estar sendo usadas e vai comprometer demais no choque hipovolêmico. Paciente que faz uso de anticoagulante, de Clexane, Marevan, AS e outros, esse paciente vai sangrar muito. Muita atenção com esse paciente. Ou então o paciente que faz uso de beta-bloqueador. Ele vai ter uma dificuldade de compensar porque ele está beta-bloqueado. O coração não vai disparar muito. Então, esse é um paciente também para muita atenção. Pessoal, basicamente é o que a gente tinha para falar, um bate-papo rápido para a gente falar sobre choque hipovolêmico. Você que trabalha na emergência, seja no pré-hospitalar ou no intra, fique atento nesse papo de saúde falando sobre choque hipovolêmico, porque isso faz a diferença dos nossos doentes. Então, a nossa missão é o quê? Salvar vidas. Acompanha, compartilha, porque isso é importante. Grande abraço.